Eu quero compartilhar um texto, que é o tema, desse culto, dessa ministração de jovens, que está em Efésios capítulo 6. Os versículos já foram lidos aqui nesta manhã. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, fala da armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quero ler somente esse versículo. Eu queria te convidar a você fechar os seus olhos mais uma vez, e que nós possamos orar ao Senhor nesta manhã, pedir ao Senhor e dar liberdade ao Espírito Santo para nos convencer com a tua palavra. Deus, nós esta manhã, Senhor, nesta manhã, Deus, que o teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações, meu Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Não palavras, ó Deus, que traz massagem ao nosso ego, mas palavra que realmente precisamos ouvir, que traz uma mudança de comportamento em nosso caminhar diante de Ti, Senhor. Nós damos a liberdade ao teu Espírito Santo para nos convencer com a tua palavra nesta manhã. Porque a tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do caminho mau. E que nesta manhã, Senhor, possa tirar toda distração da nossa mente, toda preocupação pelos nossos afazeres, pelo nosso dia de amanhã, Senhor. Que nada nos impeça de compreender a tua palavra, Senhor. E que a tua palavra, Deus, ela possa encontrar morada dentro dos nossos corações, Deus, e produzir, Senhor, mudanças e mudanças que permaneçam em nossa vida, Deus. Nós oramos e colocamos diante do Senhor, meu Pai, crendo, meu Pai, naquilo que o Senhor irá fazer em cada vida, em cada família representada aqui nesta manhã, Deus. Porque aonde o Senhor faz presença, algo muda, Senhor. Não há lugar algum que o Senhor não apresentou e que não foi mudado e transformado. E assim será nesta manhã em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto, que em Efésios capítulo 6, já o final desse capítulo, desse livro, Paulo está relatando o que? De uma guerra espiritual. Mas é interessante que Paulo, para chegar à conclusão dessa guerra espiritual, nós precisamos voltar lá no início, dos capítulos anteriores. No capítulo 1, Paulo, ele ensina aos Efésios, a uma rendição a Cristo, a remissão dos nossos pecados, que através de Cristo. No capítulo 2, Paulo já fala agora de uma graça, de algo que aconteceu na nossa vida que nós não merecíamos. Tudo por causa de Jesus. Quando nós olhamos essas cartas, tudo está voltado a Cristo. No capítulo 3, Paulo agora fala da grandeza do amor de Cristo. No capítulo 4, irmãos, Paulo fala de uma unidade. Daquilo que, através de Cristo, passamos a viver uma comunhão, para que nós possamos entender no final do capítulo 6, que Paulo orienta aos Efésios. E no capítulo 5, Paulo fala de uma transformação, que é o quê? De uma santidade diante de Deus. Nós estávamos perdidos, fomos resgatados pelo Senhor Jesus, fomos transformados por Ele, e nós não merecíamos, e por causa da graça dele fomos alcançados. Agora vivemos num ambiente onde há amor, que é onde Deus está centralizado, e aonde há uma unidade, uma comunhão entre nós. E no capítulo 5 ele fala agora precisamos ter uma mudança de comportamento por causa de Cristo entrou na nossa vida. Agora nós somos outras pessoas, nós não somos mais criaturas, somos filhos de Deus e precisamos levar essa santidade de Cristo. E no capítulo 6 ele nos ensina que há uma guerra. Agora eu fui transportado do império das trevas agora para o reino do teu amor. Então agora nós estamos vivendo em guerra, porque enquanto eu estava perdido, eu estava sem saber o que estava acontecendo. Agora eu estou inserido em um reino e existe um império que vai lutar contra aquilo que está acontecendo na nossa vida. Então eu preciso entender agora, eu não posso estar neutro, sem saber o que está acontecendo. Não, eu estou inserido dentro de um reino e esse reino está em guerra constante.
E é interessante que nos versículos anteriores, versículo 11 e 12, Paulo agora nos ensina que tipo de guerra é essa que nós estamos vivendo. Eu preciso me identificar, eu preciso saber o que está acontecendo, né? E Paulo, ele é bem claro, a nossa guerra, em outras palavras, não é contra as pessoas. Não é contra o seu amigo de trabalho, não é contra o seu vizinho, não é contra carne e sangue, e sim com as potestades que estão dominando os ares. Então eu preciso entender que eu fui resgatado agora, eu estou participando de um reino poderoso, eu preciso viver essa unidade dentro da igreja, eu preciso agora entender que eu preciso ter uma santidade para mim se aproximar do Senhor diariamente. E eu estou em guerra. Eu não posso estar isento do que está acontecendo e nem neutro, e muito menos recuar. Eu preciso o quê? Avançar. E Paulo, ele fala sobre isso nesse capítulo 6, para que nós realmente, que é o tema, né, revestido em Deus, eu preciso entender algumas características. Eu não posso pegar somente algumas palavras aleatórias da Bíblia e aplicar na minha vida. Eu preciso ter um entendimento para que eu possa viver aquilo que Deus tem sobre a minha vida e sobre a minha casa. E como diz o tema, revestidos, precisamos agora ter um entendimento, a importância desse revestimento sobre a minha vida. Porque senão, irmãos, eu desperdiço aquilo que é mais importante, que está inserido na minha vida e na sua vida. E a primeira coisa que Paulo nos ensina nesse texto, que eu quero compartilhar nesta manhã, eu preciso identificar o meu inimigo. Quando Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, Paulo está dizendo, olha, o problema que você tem não é contra as pessoas. Precisa identificar quem é o nosso inimigo. Porque claro que tem pessoas, irmãos, misericórdia, tem pessoas que a gente fala assim, esse é meu inimigo. Seria tão fácil a minha caminhada sem essa pessoa na minha direção, né? E às vezes nós atribuímos a pessoa, não, mas sim aquilo que está sobre a vida dela. E nós vamos entender a importância quando nós identificamos o inimigo, irmãos. Nós vivemos o tema desse ano nas nossas igrejas, que é o ano do rompimento, quando eu tenho esse entendimento. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, irmãos, que meu inimigo não é o meu vizinho, não é o meu amigo de trabalho, não é o meu amigo na escola. São as potestades que estão dominando essas pessoas. Eu preciso ter essa identificação, porque senão, irmãos, eu vou cansar lutando com o ar e agredindo pessoas. Então eu preciso identificar, no versículo 12 fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe um inimigo, irmãos, que ele está trabalhando dia e noite contra as nossas vidas. Eu preciso ter essa identificação para que esse revestimento que Paulo fala, revestivos no Senhor. E esse revestimento, irmãos, não tem a ver conosco, tem a ver com o Deus que nós servimos. Paulo está dizendo que a minha luta não é contra as pessoas, porque quando é contra as pessoas, nós esperamos em nós mesmos, as nossas forças físicas. Paulo está dizendo, é muito mais além. É contra as potestades que estão dominando as pessoas. Então nós precisamos revestirmos em Deus. É Ele que vai nos ajudar. Não queira entrar nessa briga sozinho. Não acha que você é autossuficiente para guerrear. Não, eu preciso de um revestimento dos céus. Eu preciso viver em unidade. Eu preciso buscar uma vida de santidade para me revestir desse poder, para que eu possa guerrear. Então eu preciso ter esse entendimento. O meu inimigo não é as pessoas. Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado assim: o meu inimigo não é contra as pessoas, é contra os dominadores que dominam essas pessoas.
elas, eu tenho que trazer elas. E nós vamos entender isso. Porque é um tema muito forte que eles colocaram, revestidos. E a pergunta que eu quero fazer para nós nesta manhã: o que você faz com esse poder sobre a sua vida? O que você faz com esse revestimento que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, sabe o que? O poder de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Como nós agimos com esse poder? Todos nós, irmãos, a Bíblia fala que todo aquele que aceita Jesus como seu autor e consumador da sua fé, o Espírito Santo passa a habitar imediatamente sobre a nossa vida. A Bíblia está dizendo assim: quando eu aceito Jesus, há um poder vem sobre a minha vida, irmãos, apodera da minha vida. Só que nós precisamos entender que esse poder, esse revestimento que há sobre a nossa vida tem um propósito. Segunda coisa que nós tiramos desse texto, quando eu identifico o meu inimigo. Então a briga agora não é com o meu vizinho, a briga não é com o meu amigo de trabalho, a briga não é com os poderes que atuam nos ares contra a minha vida, contra o meu Deus. Então eu identifiquei, agora eu sei quem eu vou guerrear. Imagina um exército entra na guerra, irmãos, e ele não sabe para onde que está lutando. Todo exército, quando ele vai para uma guerra, ele sabe quem que é o inimigo. Primeira coisa que ele precisa identificar é o inimigo deles. Eu estou indo para a guerra, mas contra quem? Não sei. Estou indo para a guerra. Quantos cristãos estão dessa forma, meus? Estão sendo levados por uma multidão que não sabe para onde vai e com quem está guerreando. E é muito claro que nós temos visto, irmãos, homens brigando com homens, porque não consegue identificar quem é o inimigo. Nós precisamos identificar o meu inimigo para que eu possa guerrear contra ele. E a segunda coisa, eu preciso, sabe o quê? Eu não posso subestimar o meu inimigo, irmãos. Quantos cristãos estão brincando de ser crente, irmãos? Subestimando o inimigo. Entenda, Satanás, irmãos, ele tem poder. Eu não posso subestimar. Ele está lutando. Em 1 Pedro 5,8 fala assim, ó: seja sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém que possa o quê? Devorar. Quantas pessoas estão brincando de ser cristão, irmãos? Há uma responsabilidade desse revestimento sobre a nossa vida. Há uma responsabilidade desse poder que nós carregamos aonde nós passamos. Então eu não posso brincar de ser cristão. Satanás, irmãos, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E pessoas estão brincando de ser cristão diante da sociedade. E Satanás o que? Está destruindo. Então eu preciso identificar, e eu não posso subestimar. E eu também, irmãos, eu não posso autossubestimar, achando que ele é poderoso o suficiente, que eu não consiga fazer aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Não, ele é poderoso, eu sei que ele é poderoso, mas aquele que me chamou, aquele que eu estou debaixo desse poderio é todo poderoso. Então eu preciso ter esse entendimento. Eu não posso brincar com ele. Ele não é meu amigo, ele é meu inimigo. Eu estou identificando ele meu inimigo. Ele é inimigo do meu Deus. Então ele não é meu amigo. E eu não vou brincar com ele. Mas eu também não posso achar que ele é poderoso o suficiente para me amedrontar, que eu vou recuar agora com medo, que ele é poderoso. Não. Eu vou avançar, porque o que me chamou, o que está na minha frente é o meu Senhor, o Todo-Poderoso. Então eu preciso buscar esse entendimento. E Paulo ensina justamente isso, irmãos. Nós estávamos perdidos, agora fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro. Agora vivemos em uma unidade, no corpo de Cristo. Vivemos debaixo de uma santidade. Há um poder sobre a nossa vida. E Satanás vai lutar dia e noite para
para tentar nos tirar. Porque Paulo, ele continua dizendo aqui, irmãos, nos versículos à frente, a partir do versículo 13, ele continua dizendo: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. O que Paulo está dizendo? Há uma guerra dia e noite. Eu preciso revestir em Deus para que eu tenha permanência. Para quê? Para me ficar de pé diante de Deus. Eu preciso buscar essa autoridade, eu preciso buscar esse poder para que eu continue de pé diante dos problemas que virão sobre a minha vida. Quantas pessoas, irmãos, têm desistido no meio do caminho porque têm espiritualizado a vida, um evangelho de facilidade, que tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo na nossa vida. Tem portas que vão manter fechadas, irmãos. Tem situações que vão acontecer na nossa vida, que às vezes nós vamos questionar a Deus: mas por que se eu estou vivendo isso? Porque às vezes é necessário. Paulo está dizendo isso. Não quer dizer que eu estou servindo o Todo-Poderoso, que tudo será maravilhas. Vai ter adversidade, então reveste desse poder para que tenha uma permanência inabalável quando o inimigo se levantar contra a sua vida. Eu preciso me preparar. Eu preciso estar preparado dia e noite, irmãos, contra o inimigo que está sussurrando às vezes, falando: não vou conseguir, não vou chegar. Vou sim. Eu sei que está difícil, eu sei que o choro está durando a noite, mas eu sei que amanhã vai vir alegria, certeza, convicção daquele que me revestiu nele. Ainda que eu estou passando pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque ele está comigo. Certeza. Então eu preciso ter esse entendimento, irmãos. Quando eu tenho esse entendimento, irmãos, eu sei quem é meu inimigo. E eu não posso subestimar o seu poder. E eu também não posso autossubestimar o seu poder, achar que ele é todo poderoso. Não todo poderoso, somente um, que é o nosso Senhor. Ele submete ao nosso Senhor. Mas eu preciso estar debaixo do quê? Desse revestimento. Eu preciso estar revestido pela mão do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, irmãos. Em Gênesis 17:1, na parte B, fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Deus está dizendo para o povo de Israel assim: olha, ainda que as coisas estão difíceis, ainda que vocês estão vivendo no deserto, eu sou o Todo-Poderoso, ande na minha presença. Deus falou assim: permaneça debaixo da minha autoridade, porque vocês vão viver o que não viveram. E Paulo está orientando justamente isso. Há um poder que está sobre a nossa vida. Revestimos em Deus, irmãos, para viver um propósito, um plano que Ele tem sobre a nossa vida. Porque às vezes nós queremos o poder, nós queremos o revestimento, irmãos, mas será que nós queremos cumprir o propósito? Em João 4,4 fala: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o está habitando no mundo. Satanás tem poder? Eu não vou subestimar, eu sei, tem poder. Mas o que me chamou, irmãos, ele tem que submeter ao meu Deus, porque o que me chamou, ele é mais poderoso. Então eu preciso o quê? Ter esse entendimento. Preciso identificar o inimigo. Eu não posso subestimar e nem autossubestimá-lo. Eu preciso saber que ele é poderoso. Eu não posso brincar de ser cristão. Mas eu não posso me amedrontar achando que ele pode paralisar aquilo que Deus tem na minha vida. Não. O único que pode paralisar aquilo que tem na minha vida sou eu mesmo. Não é Satanás. Ele não tem poder para parar aquilo que Deus sonha para a minha vida. Sou eu. Quando eu saio debaixo da cobertura desse revestimento, quando eu saio debaixo dessa presença de Deus. Porque Paulo está dizendo que esse poder, irmãos, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. É o poder dele sobre a nossa vida.
que vai nos fazer viver o propósito dele aqui nessa terra. Então eu preciso buscar esse poder. E para me buscar esse poder, esse revestimento, eu preciso entender as disciplinas espirituais, irmãos. Eu preciso entender que eu preciso ter uma permanência na tua palavra. Eu preciso buscar essa palavra, porque ela é que vai me conduzir. Eu preciso buscar, sabe o quê? Uma intimidade com Deus em oração. Eu preciso buscar esse relacionamento com Deus que está me protegendo. Paulo estava dizendo isso. Não adianta vocês acharem que Deus é poderoso, mas precisa permanecer debaixo desse revestimento. E essa permanência é o que? É uma dedicação na sua palavra. Esse revestimento é uma dedicação em oração, buscando a dependência dele dia e noite. Porque o inimigo está o quê? Rondando ao nosso derredor, irmãos, tentando o quê? Nos destruir. E eu preciso ter uma permanência para que eu possa viver aquilo que ele tem preparado para a minha vida. Terceira coisa, irmãos, que o Senhor nos ensina nesse texto. Saiba, o revestimento gera autoridade espiritual. Paulo estava dizendo, há um revestimento agora sobre a vida de vocês, porque agora vocês têm uma autoridade espiritual. Qual é o objetivo dessa autoridade espiritual, irmãos? Qual o objetivo desse poder sobre a nossa vida? Todos nós buscamos e queremos, desejamos isso sobre a nossa vida. Mas existe um propósito. Existe um propósito na minha vida e na sua vida. Esse revestimento, irmãos, não é só questão de uma proteção. Existe um propósito. E esse propósito, irmãos, nós lemos lá em Lucas capítulo 4, 18. O próprio Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para o quê? Evangelizar. Há uma autoridade sobre a minha vida e sobre a sua. E agora eu ligo esse texto que Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra a carne, vamos mudar, essa luta não é contra as pessoas. E Jesus está dizendo, se é o Espírito Santo me ungiu para o quê? Evangelizar, chegar onde? Nessas pessoas. Que às vezes sem ter identificar meu inimigo, eu estou brigando com essas pessoas, não, eu preciso trazer elas para a luz. Essa autoridade que Paulo está dizendo, ela tem um objetivo sobre a nossa vida. A unção do Espírito Santo sobre a nossa vida tem um propósito, irmãos. E o propósito é e sempre será, sabe o quê? Trazer aqueles que estão em trevas para a luz. Não é para me mostrar que eu sou melhor do que ninguém, não. Há uma unção sobre a minha vida para o quê? Cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Que é o que? Evangelizar. É ser luz para aqueles que estão debaixo o que? Dessa potestade, que estão em trevas. E Jesus fala que nós somos a luz do mundo. A luz é para quê, irmãos? A luz não é só para clarear um ambiente. A luz é para clarear aonde há trevas. Aqueles que estão debaixo, sabe o quê? Dessa potestade. Nós, como escolhido de Deus, como ungido, com autoridade espiritual, é ir lá pegar essas pessoas da escuridão e trazer para a luz. Então há um propósito para que nós possamos cumprir o plano do Senhor aqui nessa terra. Eu preciso identificar o inimigo que está o quê? Oprimindo as pessoas. E essas pessoas, elas não são os meus inimigos. São pessoas que estavam como eu estava um tempo atrás, que alguém foi lá e me tirou da escuridão e me conduziu para a luz. E o texto continua ainda, Lucas 18, para evangelizar o pobre, e enviou-me para proclamar as boas novas e trazer libertação aos cativos, aqueles que estão debaixo do domínio. Deus não nos chamou, não nos encheu com a sua algo mais precioso, que é a presença do Espírito Santo, irmãos, somente para nós estar num ambiente desse aqui, louvando a Ele. Deus me chamou, Deus te chamou e nos revestiu, irmãos, de poder e autoridade para ser resposta para outras pessoas. Quando nós temos esse entendimento, irmãos,
Nós olhamos para as pessoas que às vezes até nos agridem verbalmente. Eu olho para elas com o mesmo olhar de Cristo. Ela precisa sair das trevas. Paulo está dizendo isso. A minha briga não é contra a carne, não é contra as pessoas, os dominadores. O problema não é as pessoas que têm o coração duro, são o quê? As potestades que estão dominando. Eu preciso agora pegar essa autoridade espiritual, esse revestimento em Deus, para cumprir o propósito dentro de mim e ir aos lugares aonde há trevas e brilhar como luz, irmãos. Libertar aqueles que estão oprimidos, aqueles que já estão debaixo de um jugo do diabo. É isso que eu preciso, guerrear contra as ordens da maldade, guerrear contra os espíritos malignos que estão oprimindo essas pessoas. É essa guerra que Paulo está dizendo, guerrear para resgatar aqueles que estão em trevas. Não é para me ficar brigando com Satanás todo dia, Senhor. Brigar para quê, irmãos? A briga porque ele vai levantar contra a minha vida quando eu ir lá e pegar alguém que está debaixo do poderio dele. Eu estou invadindo o seu território com autoridade espiritual para o que? Saquear aquilo que pertence ao meu Senhor e trazê-lo para a luz. O que vai acontecer? Ele vai o quê? Levantar contra a minha vida. Eu não posso viver um evangelho, irmãos, apaziguando. Não, eu não estou em guerra. Não, eu estou em guerra. Eu só não vivo em guerra porque eu não estou vivendo o propósito de Deus. Quando eu não estou vivendo o propósito de Deus, irmãos, não tem importância da unção sobre a nossa vida. Aqui. E nós vemos aqui um texto bem claro na vida de Elias, irmãos. Elias, a Bíblia diz que ele vai confrontar os profetas de Baal. Prepara o altar. Um texto muito conhecido, muito inspirador. E ele confronta os profetas de Baal. O que acontece? Ele ora e desce o que, irmãos? Fogo do céu. Ele sabe o que? Cumprindo um propósito. A manifestação do poder de Deus. E ali eles pegam e dizem, mata todos os profetas de Baal. E em seguida o que acontece no texto? A Bíblia diz que Jezabel chega até os ouvidos de Jezabel e ela agora começa a perseguir Elias. E o que acontece com Elias? Elias foge. Mas havia uma autoridade sobre a vida de Elias. Está certo que Jezabel era uma mulher terrível. Ela tinha capacidade de fazer o que ela estava enviando a mensagem para Elias. Não só porque falou assim, Senhor, mas os profetas, ela matou vários profetas. Quando Deus questiona ele, mas não era o propósito de Deus. E quando Elias, irmãos, ele sai, ele foge. Eu não estou desmoralizando a pessoa de Elias, mas que nós possamos entender o propósito, o poder de Deus sobre a nossa vida. Não é para que nós sejamos conhecidos melhor do que ninguém, é para que o propósito dele seja concluído no lugar onde nós estamos. E Elias foge. A pergunta é: o que adiantaria a unção que havia na vida de Elias? Porque havia uma unção, havia uma autoridade escondido dentro de uma caverna. O que podia acontecer ali dentro? Nada. O que adianta nós revestimos do poder de Deus, uma unção, uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, e nós escondermos? Jesus, ele fala, não pode pegar um candeeiro e colocar debaixo de uma mesa. Jesus está dizendo, não adianta pegar uma luz que é para clarear o caminho daqueles que estão em trevas e esconder debaixo de uma mesa. Jesus está dizendo, a luz é precisa ficar num lugar alto onde há visibilidade. Não, essa visibilidade, não que nós sejamos vistos, mas que Ele seja visto através da nossa vida. Que nós sejamos o luzeiro no meio das trevas para clarear o caminho daqueles que estão oprimidos. Por isso que Deus falou com Elias, Elias, o que está fazendo dentro dessa caverna? A Bíblia diz, irmãos, que Elias precisou voltar o caminho que ele fez, porque não era o plano de Deus estar ali.
Qual que era o plano de Deus, a autoridade que ele tinha? Porque tinha pessoas esperando por Elias, que era Eliseu, para dar seguimento ao seu chamado. E Azarias, que precisava ser levantado ali naquela terra. O óleo precisava ser derramado através da vida de Elias. Então tinha um propósito pelo qual Elias foi chamado. Tinha um propósito, a unção que havia sobre a vida de Elias. Ele estava no lugar errado. E esse poder não se manifestou por ele estar escondido. Então Paulo está dizendo que esse poder vai gerar uma permanência. Eu preciso permanecer diante do Senhor contra as ciladas do inimigo, contra o levanto do inimigo contra a minha vida. Paulo não está dizendo para mim correr, para mim permanecer. Eu preciso permanecer. Ele está dizendo, sabe por quê? Para que eu possa avançar, irmãos, eu preciso ter uma dependência em Deus. Permanece, que vai vir dias maus, mas vocês estão revestidos do poder do Senhor. Para o quê? Caminhar. Para guerrear. Para guerrear. Não contra as pessoas, mas aquele que domina a elas. Sabe aquela pessoa que você conhece, que às vezes é um calo no seu sapato? Tem pessoas que irmãos, na nossa vida. Pessoas que você fala assim, Deus, seria tão mais fácil tirar ela do caminho para me caminhar, Deus. Não é? Todos nós, irmãos. Mas não funciona assim. É preciso eu amar elas e trazer ela para a luz. Queremos ver a manifestação do poder de Deus, irmãos, é cumprir o propósito dele. E Jesus, ele continua ali em Lucas capítulo 18, para evangelizar, para libertar os oprimidos e para trazer cura aos cegos. Cego é o que? Aquele não está enxergando, irmãos. Que está o quê? Diante das trevas, pessoas que não estão conseguindo enxergar, aquelas pessoas que você convida ela para chegar até Jesus e ela nunca vem, simplesmente fala assim, não, eu não quero, essa mulher, ou esse homem, essa família não quer nada com Deus, não, elas estão com os olhos vendados e eu preciso, com a autoridade sobre a minha vida, impor a mão sobre ela e declarar que ela vai ser alcançada por Jesus. E essa autoridade que há sobre a nossa vida, esse revestimento que há sobre a nossa vida, irmãos, nós passaremos a ver, sabe o que? Milagres, os cegos verão. Senhor, mas uns anos atrás o Senhor fazia tantos milagres, Ele continua fazendo. Porque Ele continua o mesmo Deus de ontem, hoje, sempre será. O que faltou, o que está faltando, é nós voltarmos para o propósito dele. E esse poder vai se manifestar naquela casa onde você entrar, aonde o inimigo está dominando. Eu vou entrar em guerra, não contra aquela família, mas contra a potestade que está dominando ela, a autoridade, porque o que está em mim é maior do que o que está dominando a vida dela. Então eu vou como resposta para aquela família e vou ver milagre, irmãos. Eu vou ver aquelas pessoas sendo libertas. Porque eu quero dizer para você que não há satisfação melhor, irmãos. Você vê uma família completamente quase destruída ou destruída, onde a sociedade já não acredita mais, e você com autoridade espiritual sobre a sua vida, e você é usado para resgatar aquela família, e você olha para ela e fala assim, olha, vale a pena. Essa é a maior satisfação. A satisfação não é Deus me dar um carro novo, Deus me dar uma bela casa, não é. A maior satisfação é nós cumprirmos o propósito dele aqui nessa terra, que é alcançar vidas que estão debaixo de um jugo do inimigo. Porque em Provérbios fala, aquele que ganha a alma, sábio é. Eu preciso voltar para o propósito de Deus e usar esse revestimento sobre a minha vida para cumprir o propósito dele. Porque quando eu estou cumprindo o propósito dele, ainda que os dias são maus, eu não recuo.
porque eu sei, aquele que me chamou, aquele que confiou em minhas mãos, ele me chamou para mim ficar parado e nem recuar, é para avançar, porque há uma autoridade sobre mim, sobre você. Pensa naquela pessoa que você conhece, amigo de escola, de trabalho, seu vizinho. Pensa nele. Há uma autoridade sobre a sua vida, liberada por Deus, para você ajudar ela a sair das trevas e trazer ela para a cruz. Paulo está dizendo isso, a importância desse revestimento, para que eu tenha uma permanência em Deus diante dos dias maus e para avançar, irmãos. Por isso que ele fala que revestivos no Senhor. Ele está dizendo assim: olha, nós não somos melhor do que ninguém, e o que faz diferença na nossa vida é aquele que habita em nós. Porque outra hora eu estava como aquela pessoa, e alguém acreditou nesse poder e me trouxe. Deus estava falando para Elias, sai da caverna. Há uma autoridade sobre a sua vida, e esse poder só vai se manifestar na vida de pessoas, não é escondido. Jovens, não esconda esse poder que há sobre a sua vida. Ele precisa ser manifestado quando nós decidimos cumprir o propósito de Deus. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Há um poder sobre a sua vida. O Espírito Santo habita sobre mim e sobre ti. Há um poder, Deus. E ele precisa se manifestar. Como o Espírito Santo vai se manifestar, irmãos? Não é nós somente aqui nesta manhã desfrutar disso, não. É um ambiente gostoso, onde não queremos às vezes sair. Mas ele quer se manifestar através da minha vida e da sua vida lá fora. Que nós possamos desejar esse revestimento sobre a nossa vida. Para que o Espírito Santo se manifeste em nosso trabalho, no meio dos nossos amigos que não conhecem a Jesus, no meio dos nossos familiares que não conhecem a Jesus. Precisa se manifestar, irmãos. E Deus confiou em mim e você. Como foi lido aqui, Isaías capítulo 6, já foi lido aqui. O que nós precisamos é nos prontificar diante de Deus. Capítulo 6, quando Deus estava ali com a Trindade, quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías fala: Senhor, eis-me aqui. Quem há de ir naquela casa, naquela família? O que nós precisamos é nos prontificar diante de Deus, irmãos, para que esse poder se manifeste lá. Que nós sejamos resposta para essas pessoas. Que quando nós nos prontificamos em um lugar como esse, será pequeno, irmãos. Porque não vai suportar a quantidade de pessoas que estão em trevas e precisam vir para a luz.
você somos condutores dessas pessoas, como luz dessa terra, como sal, irmãos. É clarear o caminho para elas e gerar sede nelas até Cristo. Feche teus olhos aonde você está. Há uma guerra, irmãos. Nós estamos vivendo em uma guerra. O inimigo, ele quer aprisionar as pessoas. Precisamos sermos ousados com a autoridade que temos em Deus, irmãos, e decidir viver o propósito, o plano dele aqui nesta terra. É nos prontificarmos diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, Senhor. Cumpra o teu propósito através de mim, não é através do meu irmão, é através de mim. Não direcione para o seu irmão a responsabilidade, mas olha para você e fala assim: é eu, Senhor. A responsabilidade é minha, porque há uma autoridade sobre a minha vida e precisa ser manifesta onde eu passar. Aleluia. Eu queria convidar a equipe de louvor. Aleluia. Você fizesse uma avaliação da sua vida diante do Senhor nesta manhã. Fazer uma avaliação da sua vida diante de Deus nesta manhã. Às vezes nós apresentamos diante de Deus uma lista tão grande de coisas pessoais para nós mesmos. Não estou dizendo que nós não podemos pedir, não é isso. Mas esquecemos às vezes de falar: Senhor, está aqui a minha vida, Senhor. Usa-me, Pai, como resposta nessa comunidade, no meio desse povoado. Eu queria que você fechasse os teus olhos e fazer uma reflexão nesta manhã. O que você tem feito com o poder, a autoridade que está sobre a sua vida e sobre a sua casa? O que você tem feito com esse revestimento de Deus sobre a sua vida?